Esse é o PS Retrô, pois é, a retrospectiva 2024 do site psnoticias.com.br. Estou aqui com esse timaço, esses dois grandes jornalistas setoristas e jornalistas de política, porque hoje a nossa retrospectiva é sobre política. Está aqui Aparecido Silva, bem-vindo. Obrigado, Juliana Nobre, Yuri. Muito bom estar com vocês. Vamos falar sobre política. Vamos, Yuri Abreu. Obrigado, Ju. Mais um ano juntos, né? Ano passado Verdade. foi fora do plenário e agora com um baita reforço desse Não rapaz é, meu aqui. filho? Pois eu já é. brinco com ele que ele é o futuro prefeito de Macaúbas, ele ainda não sabe. Mas vamos resenhar bastante, conversar muito, porque foi um ano bastante quente na política baiana. Foi mesmo, viu? Bahia, Brasil e Salvador, né? Porque tivemos aí as eleições municipais. Muito assunto, né? Teve muito assunto, mas a gente precisou fazer aqui um resumo para poder caber nesse programa, porque é muito assunto. Então, claro, a gente vai trazer aqui, a gente vai falar muito sobre as eleições, sobre a perspectiva para 2026, porque a gente sabe, né? Acaba uma eleição e no outro dia já estão ali fazendo conta para a próxima eleição, que é para 2026, que é a eleição estadual, né? Para governador, para presidente. Então, esse ano tivemos eleição municipal, né? Eleições municipais em todo o Brasil. Vamos começar, então, com Bahia, com Salvador, né, meninos? Bom, vamos começar antes de falar de 2024, acho que a primeira movimentação importante para 2024 se deu no final do ano, né, de 2023, em dezembro de 2023, que foi justamente a escolha do candidato a prefeito de Salvador, né, que se falava que seria Geraldo Júnior, não seria Geraldo Júnior, quem seria? Então, os partidos brigaram muito e acabou, né, que a escolha foi de Geraldo Júnior. Aparecido, como é que você analisa esse cenário? Então, a gente precisa fazer esse retorno para começar a nossa retrospectiva para entender como se deu essa escolha de Geraldo. O PT, principalmente a militância, queria um nome do PT para disputar a prefeitura de Salvador. Então, tiveram vários nomes de dentro do partido, Robson Almeida, deputado, e, enfim, outros que também estiveram nesse tabuleiro. A gente teve José Trindade, presidente da Conder, que era um nome que desde um tempo atrás já era cotado para ser esse representante do governo para disputar a prefeitura de Salvador. E Geraldo Júnior foi quem acabou saindo, vamos dizer assim, o vencedor como representante do grupo do governo para disputar a prefeitura pelo MDB. E aí a gente também tem esse movimento de adesão, de uma vez, do MDB ao grupo de Jerônimo Rodrigues, que vem para fortalecer o grupo e ser o representante na corrida pelo Palácio Tomé de Souza. E aí a gente também tem que falar de um Bruno Reis fortalecido, que já vinha de uma vice de ACM Neto, teve sua primeira gestão, conseguiu fazer a sua gestão mostrando a sua cara, e aí a gente tem esse embate aí, de um lado, o governo com Geraldo Júnior, pelo MDB, e Bruno Reis, por outro lado, com a máquina na mão, fortalecido, disputando aí a sua reeleição. E a partir daí a gente tem muito assunto para... Verdade. Boa contextualizada, né, Yuri? Dentro dessa movimentação, né, principalmente, o que a gente pode pontuar era o que os partidos, né, os grupos políticos se colocavam, o medo, suas angústias, né, na escolha desse nome. Você citou José Trindade, e a gente cita também uma certa divisão, vamos dizer assim, divisão de blocos dentro do governo Jerônimo Rodrigues, que é justamente aquele que é o bloco ou grupo de Jacques Wagner e aquele bloco ou grupo de Rui Costa, e tem o grupo do próprio Jerônimo Rodrigues, que é o governador, né, da Bahia. Então, o que se pensava, o que norteava ali nessa escolha, né? O medo dos petistas de não ter uma cabeça de chapa petista, né? Fala um pouco sobre isso, Yuri. Ju, Aparecido, o seguinte, eu vejo que o PT faz isso, a gente está fazendo a retrospectiva, vou puxar um pouquinho além. O PT, desde 2012, ele não tem um nome, de fato, que dispute uma eleição em Salvador. Nós tivemos aí Nelson Pellegrino, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, que foi o último nome do partido. Então, o PT, ao longo desses últimos 12 anos, sempre veio demonstrando essa grande dificuldade em trazer o nome. Trouxe Fábia Reis, foi aquela expectativa pelos nomes, enfim, e não se chegou a um consenso. E talvez acabaram, pela ausência desse nome, pela ausência desse debate, buscaram talvez, na minha visão, um caminho mais fácil. Ainda que Geraldo Júnior, como Aparecido bem falou, ele veio sob uma desconfiança muito forte, porque se a gente for lembrar, 2 anos antes da eleição,
ele ainda estava do lado carlista, estava do lado de ACM Neto, estava do lado de Bruno Reis. Então, houve uma desconfiança muito grande da militância petista com relação a esse nome. Por que esse nome? Por que não um dos nossos nomes? Então, ficou... Eu acho que a campanha, ela partiu um pouco... Como é que eu diria? Ela partiu um pouco com essa coisa da desconfiança em relação ao nome de Geraldo. As pessoas não confiavam muito em Geraldo para ser, de fato, um representante da esquerda, que era o grupo petista, enfim, os partidos de esquerda, o PCdoB, o PSB, não tinham uma confiança, de fato, em Geraldo, porque Geraldo, há 2 anos, ainda representava exatamente o oposto do que a turma da esquerda representa. Então, se gerou realmente essa desconfiança. Mesmo colocando uma Fábia Reis, que já é ligada mais a movimentos sociais, na minha visão, talvez não conseguiu produzir um contrabalanço suficiente para você conseguir atrair aí esse eleitor de esquerda, tanto que o resultado, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, nas urnas, demonstrou exatamente isso. E essa divisão, embora Wagner e Rui neguem isso o tempo todo veementemente à imprensa, é uma disputa que ela existe, uma disputa de poder que Jerônimo ele tenta fazer esse balanço, tenta ali aglutinar um lado, aglutinar outro, mas para ele tem sido muito complicado. E a eleição em Salvador, Ju e Aparecida, acho que foi um reflexo um pouco disso aí. Outros 2 pontos que eu queria falar aqui para vocês, tinha também aquela desconfiança, né, como você está falando, Yuri, a desconfiança do Geraldo Júnior, mas tinha também, na escolha desse nome, que se deu em Geraldo Júnior, dessa figura que representaria, né, o melhor que representaria Salvador. Então, grupos políticos, né, grupos de dentro do PT e do grupo, né, dos outros partidos, queriam uma pessoa mais de esquerda, né, que representasse a esquerda, e pesquisas internas naquele momento também demonstravam que a população de Salvador queria um homem branco e de classe média que fizesse... que fosse o prefeito de Salvador, que é a imagem de Bruno Reis. Então, os grupos ficaram assim, quem vai ser esse candidato? A gente vai botar um Robson Almeida, a gente vai botar... quais os nomes que... Era Robson Almeida, eram tantos nomes que no final acabou... Eu lembro, por exemplo, de Silvio Humberto. Silvio Humberto, boa, bem lembrado. Silvio Humberto. Olívia Santana, em um determinado momento, mas já fugindo um pouco desse perfil que você traçou, mas era um desses nomes que disputavam ali, fazia parte desse tabuleiro, né? E aí, eles ficaram nessa. Quem que a gente vai botar, né? Mas o meu sentimento, na verdade, aí já falando como fazendo uma análise mesmo, o meu sentimento é que eles já entraram pra guerra sabendo que iam perder. Então, não vamos colocar o time principal em campo, né? Sim. Não vamos colocar o time principal em campo porque já vai perder. Então, vamos botar ali um jogador reserva, estar no banco de reserva, para poder fazer esse jogo aí. E a gente vê o que vai acontecer em 2026, no próximo campeonato, né? Isso. Então, o meu sentimento foi esse, principalmente... E aí, além do sentimento, foi muito do que nossas fontes, né, do grupo político falaram. Geraldo estava sozinho, né? Foi realmente... largado ali, soltaram a mão dele. Outras pessoas já falam que era justamente o perfil de Geraldo também, de não se envolver tanto, de não fazer reuniões com lideranças, que isso faltou mais da parte de Geraldo Júnior. Enfim, uma série de situações que culminou aí na derrota de Geraldo Júnior em 2024. Né? Ju, eu vejo da seguinte forma, eu faço comparativo, não sei se Aparecido vocês vão concordar, naquela eleição de 2016... em que a ACM Neto vence Alice Portugal, foi o recorde de votos na época, né? Bruno Reis ultrapassou esse recorde, mas me pareceu bem essa situação de abandono, tipo assim, Alice, entre em campo e vê o que é que dá para você fazer. Eu acho que foi mais ou menos parecido esse caminho com o Geraldo. A diferença é que a Alice ainda conseguiu terminar ali no 2º lugar. Geraldo não, acho que Geraldo, na minha opinião, ele acabou talvez saindo um pouco menor do que ele entrou nesse pleito, porque muito se esperava, tinha um apoio, tinha a máquina do Estado ali para ajudar ele, para contribuir com a eleição, mas quando a gente viu a campanha, a gente observou a campanha, como a campanha se desdobrou, realmente a gente percebeu ali que ia ser muito difícil para Geraldo contra Bruno, que tinha uma máquina na mão, ainda que Bruno tivesse assumido a prefeitura, ainda em meio à pandemia, Bruno ainda teve ali uns 2 primeiros anos tentando organizar a casa, difíceis, mas mesmo assim conseguiu levar à frente. E para Geraldo se tornou uma tarefa hercúlea, muito difícil para ele conseguir vencer a máquina pública, e o resultado a gente viu que foi. Exatamente. E nos 2 casos que você citou, tanto de Geraldo quanto de Alice Portugal, a gente foi fato.
Os dois estavam com algum mandato em exercício. Sim. Então, Silvio Roberto, por exemplo, era um nome que a militância gostava muito e tinha simpatia, mas era uma pessoa que, se naquele momento abrisse mão da sua reeleição para a vereança, entraria numa disputa, como Juliana comentou, com uma tendência de derrota. Então, ele iria fazer o quê nos próximos anos? Então, assim, foram figuras que entraram no jogo, que, vamos abrir uma aspa aqui, não tinha nada a perder, perdendo a eleição, né? Sim. Verdade. Então, assim, era realmente um cenário para ter uma representatividade de um campo, porque a disputa já estava com um cenário bem de difícil conquista. Agora, a gente não pode deixar de falar do fenômeno Kleber Rosa, e eu vou chamar de fenômeno, de porque fato. realmente, na última eleição, ao governo do estado, ele foi candidato, Sim. né? Ficou ali, não teve um resultado próximo das primeiras posições, né? Mas em 2024 ele veio com tudo. E aí eu quero que vocês me falem sobre o fenômeno Kleber Rosa. Kleber Rosa é um fenômeno porque foi um fenômeno por ele mesmo, ou ele foi um fenômeno por causa da rejeição a Geraldo Júnior? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que são as duas coisas. Muito por ele e muito também da rejeição geral. A gente via abertamente vários segmentos dentro do PT, dos partidos de esquerda, negando o voto a Geraldo Júnior, dizendo nós vamos com o Kleber Rosa. A gente viu vários materiais, a gente publicou vários conteúdos no PS Notícias salientando isso. Então, acho que foi um pouco das duas coisas. E muito, eu acho o seguinte, eu tenho a impressão que essa eleição poderia ter tido talvez não, eu acho que a eleição teria a vitória de Bruno de todo jeito, a máquina na mão dele ia ser muito difícil ganhar, mas acho que a gente poderia ter um resultado diferente, talvez se o PT aqui fizesse como o PT fez em São Paulo, declarando apoio ao prefeiturável Guilherme Boulos, que conseguiu ir a um segundo turno com o prefeito lá, que acabou sendo reeleito. Mas na minha visão, essa teimosia do PT, essa insistência em Geraldo Júnior acabou tornando as coisas mais difíceis. Então, eu acho que é a junção das duas coisas. Verdade. Eu atribuo o fenômeno Kleber Rosa realmente a essa questão de o fator Geraldo Júnior não ter a devida identificação com boa parte do campo de esquerda, mas eu acho que o fenômeno Kleber Rosa nasce na eleição para governador que ele disputou. Que a partir dali ele começou a chamar a atenção pelo discurso que ele apresentava, um discurso, digamos, coerente, falava o que o povo realmente queria ouvir, tinha uma representatividade. E eu não acho o discurso dele extremista, não é, como não muitos é. da esquerda, né? Digamos, agregador. Isso. Não, acho não que é de trouxe afastar, mais não é de identificação repulsa. com a população, né? Isso. Eu acho que a partir dali ele começou a chamar a atenção do eleitorado. Isso se reverteu em Salvador, no eleitorado que começou a acompanhar ele 2 anos antes. E aí chega esse cenário em que Geraldo, de um lado, não era o nome para ser o nome da esquerda, mas que, de fato, não tinha essa atratividade entre o eleitorado, e Kleber Rosa tem esse campo para surfar. Então, eu acho que o fortalecimento dele nessa eleição para conquistar o segundo lugar para a Prefeitura de Salvador se deve a essa junção de fatores. Então, acho que... Verdade. E só fazendo um adendo. Nos raros debates que a gente teve, nos raros debates televisivos, né? Bruno deixou de ir a vários debates, enfim, aquela coisa de quem Na verdade, tá só foi no primeiro, né? só Que foi o da Band. Exatamente. Mas nos debates em que a gente via Geraldo e Kleber, o desempenho de Kleber era notoriamente superior, inclusive até o de Bruno, quando ele foi no primeiro da Band. Então, um cara que tem uma eloquência muito boa, é um cara que a gente vê um futuro político bacana, e talvez para aí a gente vai falar de 2026, mas eu já jogo um pouquinho para 2028. Se a esquerda quiser de fato ter a oportunidade de governar Salvador, talvez precise considerar não puxar Kleber Rosa, ou o nome que vier do pessoal, para os seus quadros do PT, né, que é o partido de esquerda mais forte, mas considerar, sim, apoiar um nome que faça parte do seu grupo de esquerda e que tenha identificação com Salvador, que é a cidade majoritariamente negra. Né? Então, exatamente ao contrário do que foi a figura representada por Geraldo Júnior, em que pese a vice dele ter sido Fábia Reis. Perfeito. Bom, outro fenômeno, né, que aconteceu nas outras eleições foi justamente Lula, né? O peso Lula. Sim. Principalmente nos últimos, nas eleições, né, que Lula foi presidente, esse é o terceiro mandato de Lula, vamos dizer assim, mas o fenômeno Lula, ele sempre puxou muito, né, aquele candidato petista ou aquele que a base petista estava apoiando nos municípios. Isso a gente não viu aqui em Salvador, né? E Lula foi muito citado, inclusive,
tanto por Geraldo Júnior, que dizia que ele era o candidato de Lula, quanto de Kleber Rosa. E aí, Lula acabou que não subiu no palco de ninguém, né? É verdade. Acabou que se afastou, declarou ali pelas redes sociais que apoiava Geraldo Júnior, e gerou uma forte, vamos dizer assim, uma forte, não é comoção, mas uma forte perspectiva do que Lula vai representar para 2026 e para 2028. Sim. Né? Vocês ainda acreditam que Lula é essa pessoa forte e que pode realmente mudar cenários nas próximas eleições? Nacionalmente falando, Ju, eu acredito que sim. Só que em Salvador nós temos uma característica muito particular com relação às eleições. Salvador, historicamente, ela sempre foi carlista. Nunca votou, pelo menos que eu me lembro, só Lídice da Mata em 92, mas era no PSDB, um partido de centro-direita, partido de centro. Mas Salvador nunca, de fato, se permitiu ser governado por um gestor de esquerda. Então, acho que Lula, nacionalmente, óbvio, isso tem muita força, a gente vê pela Bahia. A quantidade de municípios, a gente vai fazer esse levantamento breve dos municípios em que o grupo de Jerônimo ganhou muito também com esse apoio do presidente Lula. Mas só que em Salvador a gente tem essa característica muito particular. Pronto, não apenas Salvador, as capitais. Se a gente for fazer um breve giro, coisa rápida, nas capitais realmente o presidente Lula não teve grande influência. E ao longo da campanha, salvo engano, de capital, se a memória não me falha, ele só visitou Fortaleza uma vez, que o candidato lá ganhou muito apertado, e visitou São Paulo por bolos umas 2 vezes. Então, Lula, inclusive, não mergulhou na campanha, exatamente pensando, tendo essa preocupação com relação a 2026, a depender do tamanho do impacto de que uma derrota política para ele pudesse impactar daqui a 2 anos. E você fala que Salvador é um caso à parte, e tem todo sentido porque, se a gente for pegar os resultados de eleições para presidente, Salvador sempre, nos últimos anos, nas últimas eleições, sempre elegeu candidato de esquerda, ou seja, Lula é o mais votado em Salvador para presidente. Isso. Você chega para a eleição de prefeito, os últimos anos, ACM Neto, eleito, reeleito, Bruno Reis, eleito, reeleito. Então, a gente vê uma diferença de comportamento do eleitorado muito latente nas eleições que são diferentes. Então, assim, é complicado para a gente trazer essa influência de Lula numa eleição municipal, porque a gente vê que, para a eleição municipal, o eleitorado se comporta de uma forma muito diferente da que seria para presidente. Então, assim, a gente não pode desprezar o fator Lula, porque é um cabo eleitoral que agrega muito, mas a gente tinha um cenário, e tem, porque isso ainda tem acontecido, né, nas últimas eleições, em que o fator Lula não está surtindo efeito em Salvador, para ser específico, para definir a eleição para prefeito. Então, assim, a eleição para governador, ele tem uma mão milagrosa. Porque 2026 vem aí, a gente vai ver mais ou menos essa força. Mas o que a gente está tratando de retrospectiva de eleição de Salvador não surtiu o efeito esperado. E aí a gente tem que falar, óbvio, né, do prefeito Bruno Reis, prefeito reeleito, como você citou, Yuri, logo no início, já foi secretário, foi vice-prefeito e veio para 2024 muito ele mesmo, né? Sim. Muita gente comentava de como seria o desenvolvimento, a desenvoltura de Bruno Reis, se a ACM Neto ia tomar conta da gestão de Bruno Reis, e Bruno mostrou que não, né? No início foi bem devagarzinho ali, tentando conquistar, mas Bruno tem uma coisa que é diferente de ACM Neto, que é a coisa de ouvir os pares, de sentar para conversar, para debater, que é diferente de ACM Neto, né? A ACM Neto já tem uma postura mais de demandar o que tem que fazer, pronto, acabou e vamos seguir em frente. Que deu certo nos 8 anos de gestão de Salvador, mas que ele não conseguiu fazer isso para a gestão do Estado, né? Que perdeu na última eleição. Então, Bruno Reis veio, demonstrou que ele é por ele mesmo, ele tá ali, ele tá gerindo a capital baiana e trouxe essa força também para o grupo político que pode reverberar em 2026, né? Como é que vocês analisam para 2026 essa imagem de ACM Neto, do quanto ele representou para 2024 na reeleição de Bruno Reis, e isso será levado para 2026? Como é que vocês analisam isso? A participação de ACM Neto nessas eleições foi bem distribuída por toda a Bahia. Tanto que a gente viu que em cidades grandes o grupo de Neto conseguiu um número de prefeituras levemente maior ao grupo de Jerônimo.
Mas em Salvador, a digital dele é sempre presente. Inclusive porque é uma vitrine, é a cidade da Bahia com maior eleitorado, e ele queria assegurar isso aqui, mas em um cenário em que Bruno Reis já estava muito bem avaliado e com as pesquisas mostrando, como se confirmou, a reeleição. Então, ele vai para 2026 com Salvador assegurado, como a gente vai comentar mais adiante, Feira de Santana assegurado, que é a segunda maior cidade em eleitorado, Conquista, Vitória da Conquista, Sheila Lemos, reeleita. Então, é mais um outro grande colégio eleitoral assegurado. E tem outras grandes cidades também, com cidades aí de 50 mil habitantes até 100 mil habitantes, que Neto conseguiu assegurar enquanto eleitorado. Lauro de Freitas. Lauro de Freitas aqui, na região metropolitana. Então, a gente vê um trabalho estratégico de ACM Neto para as cidades de grande eleitorado. Só que do outro lado a gente tem uma enorme quantidade de cidades pequenas que ficaram com o grupo de Jerônimo. Então essa balança foi o foco de ACM Neto. Vamos conquistar as grandes cidades porque, em tese, é onde estará o diferencial para 2026. Sim. Mas assim, como você colocou, ACM Neto e Bruno Reis, quando terminou a eleição para Salvador, já se falava, poxa, ACM Neto, Bruno Reis terminou tão bem que já está cacifado para uma missão em 2026. O Boninho já formaram o burburinho. Então, assim, será que realmente Bruno Reis, como prefeito reeleito de Salvador, com uma votação esmagadora, histórica, tem realmente essa inserção no interior para ser um nome no grupo, caso a ACM Neto vá para um outro desafio, o Senado talvez, não se sabe o cenário nacional como vai ser, mas digamos que se a ACM Neto não dispute o governo da Bahia, Bruno Reis seria essa opção forte do grupo de oposição a Jerônimo? Enfim, é um cenário que a gente tem que ver hoje com os possíveis andamentos e desdobramentos lá na frente. Eu não sei se o grupo político do qual a ACM Neto faz parte, eles vão cometer erros semelhantes como fizeram com o Zé Ronaldo em 2018. Eu não sei se eles vão fazer, tipo assim, Zé Ronaldo para mim meio que foi um boi de piranha. Vai lá, Zé Ronaldo. E aí tomou aquela porrada de Rui Costa, acabou sendo reeleito. Então, acho que, como você bem citou, Cido, Neto, vamos lá, Senado. Senado você tem 2 vagas. É uma possibilidade a mais. Embora você, do outro lado, tenha a possibilidade ali, tem 3 para 2, né? Temos Coronel, temos Rui e temos Wagner. Sim. Mas são 2 vagas, você teria uma possibilidade maior. Para governo do Estado vai depender muito do que Jerônimo, porque assim, Jerônimo ainda falta só um parênteses, Jerônimo ainda não conseguiu imprimir o ritmo dele, a digital dele nessa gestão. Então falta isso a Jerônimo, talvez nesses 2 próximos anos ele consiga. Mas Bruno, a gente já consegue ver um burburinho, como você falou, a questão do ouvir, do escutar. Neto é muito centralizador, é muito das decisões dele. Quem manda aqui sou eu, quem decide sou eu. Então acho que Bruno, se não para 2026... talvez para 2030 já seja esse nome, de fato, a ser cacifado aí como principal da base oposicionista aos governos petistas aqui no Estado. E aí, você falando para 2026, nós temos alguns cenários. Né? A gente está aqui só especulando, óbvio, né? Porque quem decide são eles. Mas a gente analisa cenários, né? Para uma ida de ACM Neto disputar 2026, depende muito do grupo de Jerônimo Rodrigues. E aí a gente vê muita coisa, ouve muita coisa, lê muita coisa, né? Fontes falam o que querem, jornalistas escrevem ali, enfim. Mas recentemente eu vi uma matéria falando do quanto Jerônimo estaria cansado, né? De estar na política, que ele não estava nem querendo vir para a reeleição em 2026, em tentar a reeleição em 2026. E aí eu ouvi algumas pessoas do grupo que me falaram o contrário. Não é isso, né? É óbvio que Jerônimo tem um jeito próprio de agir, né? Algumas pessoas próximas a ele dizem que ele precisa ouvir mais as pessoas, né, do seu grupo político. Mas eu imagino que agora sim ele vai imprimir a identidade dele, até porque nesses últimos dias nós acompanhamos já mudanças no secretariado dele. E ali, apesar dele ter colocado alguns nomes de Jacques Wagner, né, mas tem uma certa pequena influência ainda de Rui Costa, mas tem uma influência de Rui Costa, mas eu acredito que agora sim ele vai imprimir essa identidade dele e vir nesses últimos 2 anos e tentará sim a reeleição, né? E aí, quem é que vai fazer parte desse grupo para alavancar Jerônimo Rodrigues? Que
apesar de ter uma aprovação bacana, né, no Estado, mas tem muita gente que ainda reclama do jeito de agir, do jeito de fazer gestão. Tem gente dizendo que ele não está fazendo gestão, né? Ainda está ali fazendo a gestão de Rui Costa, né? Ainda entregando tá coisas de meio com a lua de Rui. mel. E ele, de fato, precisa fazer a gestão dele agora. Mas esse grupo político que vai acompanhar Jerônimo Rodrigues, né? Já se falam, por exemplo, que a segunda vaga ao Senado não vai ser de coronel, vai ser do próprio Rui Costa. Então, você imagina aí Jerônimo Rodrigues, Jacques Wagner e Rui Costa. É um trio parada dura, né? De se combater ali. Então, a CM Neto estaria disponível para combater esse grupo, para ser adversário desse grupo? Exatamente. Então, é isso que ainda... com certeza, esses nomes só chegarão muito próximo do período eleitoral, porque vai ficar nessa especulação, não tem jeito. Mas é um desafio muito grande para a CM Neto, né? Nessa reeleição de Jerônimo Rodrigues, ao meu ver, com esse trio que poderá ficar, que poderá aparecer, né? Eu acredito que vai ser difícil para a CM Neto. Agora, Ju, nós precisamos aí, dentre esses arranjos, nesse jogo de xadrez que é a política, a gente precisa ver, por exemplo, como é que fica o maior partido da Bahia, que hoje é o PSD. Tendo que abrir mão, entre aspas, dessa vaga ao Senado, né? O senador Alencar, a gente conversa com ele, tenta arrancar alguma coisinha, ele sempre dá aquele... só vou falar sobre isso lá você me cobra lá em 2026. Daquele jeito, de Otto Alencar sempre muito brincalhão. Mas como é que o PSD vai ter que ser oferecido alguma coisa muito boa para eles abrirem mão, que hoje nós temos 2 senadores do partido, né? Nós temos o Coronel e nós temos o Otto. Como é que o PSD ele vai abrir mão dessa segunda vaga em detrimento de um projeto de grupo e o que o PT vai oferecer em troca ao PSD? A vice-governadoria também, a gente já fala do governador, mas já fala da vice-governadoria. A vice-governadoria parece que as pessoas não estão vendo com bons olhos a Mas você não vê uma possibilidade de, por exemplo, o Rui Costa mudar de partido? E ir para um PSD, por exemplo? Eu hoje não veria Rui Costa indo para o PSD. Hoje eu veria Rui Costa para o Avante. Entendi. Que há algum tempo isso já foi ventilado. Já tem aquele negocinho, aquele flerte. Mas desse jogo aí de troca de partidos, com o PSD tendo um grande número de prefeituras, né? É o maior partido, é o maior partido, da Bahia, com o maior número de prefeituras na Bahia. Um Rui Costa não iria. Eu falo de Rui porque eu imagino que ele tenha mais um perfil de mudança. Já que Wagner é cara do PT, não mudaria de jeito nenhum. Wagner é PT, né? Da cabeça aos pés. Não mudaria. Eu acredito que poderia ter uma possibilidade aí de Rui Costa no mais partido. Eu acho que se o PT for com muita sede ao pote, talvez a gente tenha esse cenário um pouco mais conturbado. Mas num cenário, eventual cenário... E o cenário de Rui, além da mudança para o Avante, antes mesmo, quando ele ainda era governador, salvo engano, no segundo mandato, também já tinha um burburinho de que ele poderia ir para o PSD. Então, tendo essa mudança, eu acho que aí estariam as coisas um pouco mais acomodadas. Mas se, tipo assim, o PT, o pessoal reclama muito. O PT vai com sede demais ao pote, o PT quer tudo para ele, o PT não divide. Se for com essa sede demais ao pote, eu acho que aí talvez complique um pouco. Mas você trazendo o nome como do ministro, do ex-governador Rui Costa, trazendo ele para os seus quadros, aí eu acho que as coisas elas ficam um pouco mais acomodadas, dá para você assentar direitinho e as coisas ficarem como estão. Mas uma coisa é certa, a vice-governadoria parece que virou aquele objeto assim que você olha ali no canto da parede, tá ali, deixa ele ali quieto, não mexe naquilo ali não. É verdade. Inclusive, esses dias eu entrevistei Geraldo Júnior, vice-governador da Bahia, aí falei com ele, né, pós-eleição, né, quais são as perspectivas para 2025. E ele falou que vai caminhar pela Bahia junto com o Jerônimo Rodrigues, aquela coisa toda e tal, mas que eles não vão, dizendo em outras palavras, né, eles não vão ceder com tanta facilidade a vice-governadoria, porque as pessoas já estão falando, né, já estão tirando o Geraldo Júnior dessa conta, o MDB dessa conta, já que também foi falado nas eleições que se Geraldo Júnior fosse o candidato do MDB, fosse o candidato do grupo à Prefeitura de Salvador, ele não estaria na chapa em 2026. Sim. E aí, como é que seria, né? Mas esses dias ele falou, não, nós vamos sentar para conversar com o presidente do meu partido, estamos aí no páreo, não vai ser tão fácil assim tirar essa vice, né, do MDB. E Adolfo Menezes, presidente da Assembleia, no almoço que ele teve com a imprensa recentemente, ele deixou claro que era a opinião dele, mas é alguém que está dentro de uma esfera de poder que tem conhecimento do que rola. Ele dizendo que não acredita que o governo vá brigar com o MDB, no entendimento dele, é uma vaga que tende a ficar com o MDB, a vaga de vice. E na questão do PSD, ele fez aquela
viagem para falar do assunto, mas deixou claro, ó, tem 2 vagas hoje com senadores do PSD. Otto Alencar, naturalmente, não vai nem disputar, porque o mandato dele termina mais adiante. Sim, é verdade. Mas quem vai decidir a vaga do PSD é Otto Alencar enquanto presidente do partido na Bahia. Aí ele arrematou. Como o coronel está hoje na vaga, tende a ser natural que ele permaneça. Mas quem decide é Otto Alencar. Entendemos. Então pode ser Para bom entendedor. Pode ser que venha alguém de fora para o partido e Inclusive, o coronel só está na vaga, né? Porque agir politicamente para o grupo, a gente vê que isso não acontece. Não, isso não está acontecendo. Isso é uma queixa recorrente desde 2018, quando foi a eleição de coronel, né? Nas eleições de 2022, inclusive, a queixa de que não participava da campanha. Não estava ali colado. Tinha as agendas pelo interior, Jerônimo ia Wagner, ia Rui, né? Os caciques do PT e de outros partidos estavam ali juntos, estavam perto, mas você não via coronel. Nas votações em Brasília, lá no Congresso Nacional, o coronel muitas vezes tinha votos contrários ao que era orientado. Isso gerou muita polêmica em cima do nome dele, e há realmente quem diga que coronel, por conta desse comportamento, ele deveria ser rifado e talvez um outro nome do PSD ser colocado para o partido não perder essa segunda vaga lá no Senado Federal. Pois é, vamos acompanhar, porque ainda tem muita coisa para muito acontecer. chão. 2025 é um ano decisivo, né? E principalmente para o governador Jerônimo Rodrigues. Já estamos, sim, aqui falando sobre 2026, gente. Mas vai ser um ano decisivo, sim, para Jerônimo Rodrigues e para Semineto, né? Que a tendência é que ele seja o candidato. Ao meu ver, Bruno Reis vai se manter, sim, na prefeitura até o final do mandato dele. E acredito que não seja esse momento para ele disputar essa vaga para 2026. Ele precisa, sim, se firmar ali politicamente, né? E terminar sua gestão, sua gestão na Prefeitura de Salvador. E quem sabe, como você falou, para 2030 vir com mais peso, né? E precisamos ser justos, né, Ju? Ele precisa ainda ser conhecido ao longo da Bahia. Ele já foi deputado, mas não foi aquele deputado. Então, ele precisa ainda ser visto, ser conhecido. Ele é conhecido em Salvador, região metropolitana, cidades mais próximas, e quem está no âmbito da política nas demais cidades. Mas para o povão, necessariamente, eu acho que seria um grande tiro no pé, Bruno, abrir mão dos últimos 2 anos dele à frente da Prefeitura de Salvador, simplesmente por um devaneio, por um capricho de alguém, ou por um ego próprio, por uma vontade própria. Eu não vejo o Bruno, pelo menos em 2026, competindo. Vai ser um grande cabo eleitoral, a depender de quem for, independente, na verdade, de quem for o nome, mas para concorrer ao governo do Estado, eu só vejo aí para 2030. Exatamente. Perfeito. Bom, vamos encaminhar já para o final do nosso podcast, mas porque já? A infelizmente... gente ficaria aqui mais 2 dias conversando. Bom, nos últimos dias, alguns fatos que aconteceram movimentaram a política soteropolitana, política baiana. E aí vamos falar de 2 coisas. Operação Overclean e mudanças no secretariado de Bruno e de Jerônimo, tá? Operação Overclean. Queria que um de vocês explicassem aos nossos ouvintes e quem está nos vendo pelo YouTube o que foi essa operação que ainda está balançando, né, o coração de muitos políticos baianos. Exatamente. Essa semana os cardiologistas tiveram trabalho, né? É verdade. Porque foi uma operação da Polícia Federal aí em parceria com a Controladoria Geral da União, Receita Federal e até participação de uma instituição internacional que eu vi que auxiliou nas investigações. Tanto que o montante desviado nesse esquema que a investigação aponta é de 1 bilhão e pouco de recursos. 1 bilhão e 400. Exatamente. É muito dinheiro. Então, é uma proporção gigantesca que foi apurada aí dentro do DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, e que prendeu uma figura que é muito conhecida nos bastidores da política baiana, chamada Lucas Lobão, que tem ligações com diversos espectros da política na Bahia. Esteve na Prefeitura de Salvador desde 2008, então não é uma coisa recente a participação dele enquanto profissional, ele é advogado. Então, a gente viu que essa operação bateu em diversas portas, Campo Formoso, Itapetinga, Jequié, Salvador. Então, assim, não dá para dizer, essa operação mirou... fulano de tal lado político. Não. Atirou para todos os lados. Todos os lados. Então, a gente vai ver ainda como foi a primeira fase dessa operação, é uma fase de
produzir provas. Então, a gente vai ver ainda outros fatos dessa operação para ver a dimensão real dessa operação, até onde isso pode ir. Outro nome muito conhecido nesse meio, além de Lucas Lobão, é o de Marcos Moura, né? Sim. Que é conhecido aí como o rei do lixo, né? Que tem ali empresas na área de ambiental, né? Limpeza urbana, ambiental, enfim. E é um nome que circula muito ainda nas prefeituras da nossa Bahia, né? Então, é um nome importante também que foi um dos alvos da operação. E tá aí. Nomes na Prefeitura de Salvador também. Conversei com algumas fontes esses dias. Falaram, os ânimos por aqui estão complicados, né? Porque, apesar de que tem muita gente envolvida, não tem provas suficientes. Né? E a gente sabe que a polícia trabalha com provas, né? Mas tem muita gente envolvida, muitos nomes, muitas pessoas ainda podem cair. E vão começar 2025 aí bem fervendo. Eu vou botar um terceiro nome aí nessa lista de vocês, que é o do Francisco Manuel do Nascimento Neto. Nada mais, nada menos do que vereador eleito em Campo Formoso e primo do deputado federal Elmar Nascimento, que estava aí cotado para ser presidente da Câmara dos Deputados, mas viu a sua candidatura desidratar, ou seja, como vocês bem pontuaram, não mirou alguém específico, foi em várias frentes, várias Esse foi o vereador que jogou o dinheiro pela janela? Ele mesmo, foi o vereador que jogou dinheiro pela janela, exatamente. A imagem circulando aí pelo Brasil todo. Basta dar um Google aí que você vai ver a malona de dinheiro lá aberta. Nossa Senhora, mas uma dessas várias figuras, né, dos 17 mandados de prisão, pelo menos 15 em várias cidades, porque foi em Goiás, no Tocantins, em São Paulo, enfim. Mas aqui na Bahia a gente, pelo menos essas 3 figuras assim, mais chamativas, né, utilizando a estrutura do DENOPS, né, como você bem falou, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, e é uma operação que certamente não vai parar por aí. Vamos ter muitos desdobramentos aí dessa Overclean para fazer essa limpeza. Realmente. Aí, realmente, né? Realmente. Bom, outro assunto recente foi a mudança no secretariado do governador Jerônimo Rodrigues e do prefeito Bruno Reis. Óbvio, o prefeito Bruno Reis, que foi reeleito, tá aí se vendo num jogo complicado para abarcar todos os seus aliados. Tem vereador que não foi eleito, que ficou da 3ª suplência e quer virar vereador, e aí ele tem que mexer ali nos quadros da prefeitura para conseguir, né, abarcar aí todo mundo. Tá complicado pro prefeito Bruno Reis. Até o momento, até a gravação deste podcast, apenas Pedro Tourinho foi anunciado aí, né, que está saindo da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, mas outros nomes até agora não saíram. Né? O gostoso quando você entra numa campanha política é quando você vai formar sua coligação. Nós temos 10 partidos, nós temos 12, nós temos 15, nós temos o apoio maciço. Aí eu só fico imaginando, o cidadão quando ganhar, que tiver que montar a sua equipe... Repartir o bolo. Com tanto partido e vários partidos assim, com grande projeção aqui em Salvador, para você ter que repartir esse bolo dessas condições... Um adendo, porque não foram só partidos políticos. Muitas empresas, né, que bancaram algumas candidaturas, também estão ali. Eu quero o meu candidato na Câmara de Vereadores. Eu quero, entendeu? Não existe almoço grátis, né? Lógico. Ditado batido, mais certo. Existe almoço grátis. Então, assim, as movimentações, elas começam, a gente tem a saída de Pedro Tourinho, e muito se especula entre alguns dos nomes que estão aí, por exemplo, para assumir a Secult. Um dos nomes que eu estava lendo esses dias era o do vereador Duda Sanches. Exatamente para poder puxar, se não me engano, o primeiro suplente do União Brasil é Orlando Palhinha. E essa mesma manobra já tinha sido feita em 2021, que Orlando Palhinha terminou na suplência. Eu não lembro exatamente o nome do vereador que foi puxado para uma secretaria, não sei se foi Kiki Bispo, enfim. Mas essa mesma manobra para salvar Orlando Palhinha certamente vai ser executada agora, porque tem muita gente que acabou surpreendentemente ficando de fora. E aí, amigo, para você abarcar essa quantidade de partidos aí dentro da sua estrutura da prefeitura, não é uma tarefa simples. E a maior engenharia que ele vai ter que se desafiar é exatamente colocar vereadores no seu secretariado para abrir espaço para suplentes que não conseguiram se ou reeleger, ou então pessoas que eram apostas e não conseguiram entrar na Câmara. Então, ele tem realmente uma equação complexa para resolver nesse seu segundo governo. Agora, ele já disse, Ju, não vou criar mais secretarias para abrigar nomes. Então, realmente, o xadrez aí fica mais... O quebra-cabeça fica mais complicado. Difícil, né? Bom, só para a gente terminar, nosso tempo está acabando.
Mudanças no secretariado de Jerônimo Rodrigues. A gente falou aqui que ele vai tentar imprimir a identidade dele nos próximos 2 anos, mas, ao meu ver, não colocou muita identidade aí nessas primeiras mudanças, não, né? Uma metade de reforma que ele anunciou, né? Metade. Metade de reforma é bondade sua, meu amigo. Acho que foi um oitavo de um reforma. Exatamente. Um ajuste que me chamou a atenção foi Augusto Vasconcelos assumindo a secretaria no Estado, porque retoma Hélio Ferreira para a Câmara, que não conseguiu se reeleger vereador. Então, ali é uma cena, um quadro do PCdoB. E é um bom nome, né? Augusto Vasconcelos, sempre muito atuante na Câmara. Sim, exatamente. Inclusive, um nome que eu vejo com bons olhos para 2026, pelo menos na Assembleia. A depender do trabalho ali na frente da CETRA, é um nome que acaba se projetando para 2026. É um bom nome. Eu vejo isso. Tivemos a mudança de Adolfo Loyola, que era chefe de gabinete e que fazia muito esse papel de articulação e de relação institucional. Já né? meio que fazia já no fazia, outro, né? Já fazia como chefe de gabinete, subiu, enfim, para a Secretaria de Relações Institucionais, já que Luiz Caetano, que era o secretário, foi eleito prefeito de Camaçari, então ele passa aí a assumir, de fato, esse cargo. No lugar dele, ficou uma figura que não é conhecida, né? Desconhecida completamente do meio político. Desconhecida do meio político. Maurício Weidnant. Não sei se a minha pronúncia do sobre... Eu também, particularmente, confesso... Foi uma surpresa, né? Uma surpresa realmente... Mas que é ligado ao senador Jacques Wagner. Exatamente. Né? Então, que já era subchefe da pasta, né? Da pasta da chefia de gabinete. Né? Exatamente. Um outro nome que circulava com a possibilidade de virar chefe de gabinete do governador é a atual secretária particular do governador, que é Marina Mazei. Foi um nome que chegou a circular, mas que não aconteceu. E, se eu não me engano, ela ficou interinamente Ela chegou a ser chefe de gabinete por um tempo. Não lembro aqui por qual motivação, mas ela chegou a ficar um tempo. Mas a Marina Mazei não conseguiu esse cargo. Aí vai ficar com o Weidnant. Maurício. Pronto, Maurício. Mas, gente, vem cá. E André Curvelo, rapaz? Então... Quem será lá na frente? O substituto. Porque só o interino até agora. Luciano Suede. Mas é porque ele tá bem, viu, gente? A proposta foi boa. Lá pra cima. CNI? Irrecusável. Eu não recusaria. Olha só. Ele tá bem. Agora tem que ser o nome, Ju, voltando aqui pra nossa realidade, porque André Curvelo sempre foi um cara de muito bom trato, independente do campo político em que você lidava. Então, eu acho que vai ser difícil você encontrar um nome que consiga dar essa mesma toada como André Curvelo ao longo desses anos. Acho que Curvelo desde a gestão Rui, né? Desde a gestão Rui. Que é um ao nome menos ligado a 10 Rui, anos né? aí. Exatamente. Então, para você encontrar um nome aí que consiga circular bem nesses ambientes... E era um cara que conseguia circular bem na imprensa, né? No trato com jornalistas, com instituições, com empresas da comunicação. Fazia o papel dele ali na tentativa de comunicação a Rui Costa, que foi muito melhor do que na comunicação de Jerônimo Rodrigues, ao meu ver, essa é a minha opinião, nesses 2 anos de Jerônimo. Deixou um pouco a desejar, mas não por causa de André Curvelo, mas também um pouco pelo trato, né? Pela identidade do próprio Jerônimo Rodrigues, né? Então, vai ser difícil. Um nome... Já surgiram alguns nomes, inclusive o que fez a campanha de Jerônimo Rodrigues, né? Que foi Guerrinha. Sim. Sérgio Guerra, né? Guerrinha pros mais íntimos. Sérgio Guerra. Mas não fechou esse nome ainda, mas como a gente falou aqui, está aí o chefe de gabinete interino ficando aí nesse cargo por enquanto. Né? Acalmar um pouco os ânimos, né? Para 2025. A segunda etapa da reforma. Depois do isso carnaval, vai se né? resolver. Provavelmente. Se resolve. Só depois do carnaval, será? Geralmente, né? É isso aí. Meninos, muito obrigada. Aqui Valeu, tentamos fazer uma retrospectiva diferente, né? Sim. Falamos, né, do que aconteceu em 2024, mas também trazendo aí a perspectiva para 2026. Até 2028 nós falamos também. Muito obrigada. Aparecido Silva está no psnoticias.com.br. Faz o cafezinho também no Fora do Plenário da Rádio Salvador FM. Yuri Abreu, Superman das notícias, né? Tá ali no nosso psnoticias.com.br, mas também tá no programa de Jefinho, no programa de Paulinho, tá no programa na Salvador FM. Profissional versátil. Onde chamar o Bombril vai.
Obrigada, meninos. Nada, Ju. E voltamos em 2025, com certeza, com muito assunto. Com Valeu. certeza, estamos aí. E obrigada a você por assistir aqui ao nosso podcast. Tem mais, viu? Pode procurar aí, porque a gente está fazendo essas retrospectivas de 2024, que 2025, ó, tenha muitas notícias pra gente comentar. Beijo, tchau, tchau.